Vem pro Banco do Nordeste, aqui a gente faz, realmente acontece. Uma parceria que você pode contar. Estamos aqui pra te ajudar a solucionar. Seja pra expandir, seja pra estudar, seja pra crescer, seja pro que você quiser. Desenvolvimento é com o Banco do Nordeste. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Olá, o Fórum Harmônicas Brasil chega hoje ao segundo episódio desta edição digital, edição 2021, em dose dupla. A gente tem o prazer de trazer Little Will e Márcio Ciales, que formam o Harmônica Duo. A gente agradece já o apoio do Governo do Estado do Ceará, do Banco do Nordeste, da Cantina Pet e do portal Investe Nordeste. E claro, a gente agradece muito a sua companhia. Veja aí então. Olá, estamos iniciando mais um episódio dessa série Fórum Harmônicas Brasil Digital 2021. E hoje a gente tem o grande prazer de trazer, não um gaitista, mas dois. A gente está trazendo o Harmônica Duo, com Little Will e Márcio Ciales. E eu queria saber de vocês, Will e Márcio, vocês têm uma experiência anterior de formação, os harmônicos. Onde é que está a grande diferença, claro, de tocar de dois e de tocar de três? Tocar de três tem um elemento a mais, obviamente, isso aí me parece bem uma coisa bastante óbvia. Mas a falta desse ponto de equilíbrio, desse elemento de equilíbrio, esse compensador, vamos dizer assim, vocês percebem essa falta? A proposta do Harmônica Duo é totalmente distinta do Harmônicos, né? Uma porque a proposta do Harmônicos é resgatar toda a história da harmônica com gaitas orquestrais, gaita baixo, gaita de acordes, gaita cromática. E embora a gente tenha no Harmônicos um setup até mesmo de banda, às vezes,
quando nós tocamos em trio, ou até mesmo em quarteto, a gente tenta resgatar mesmo a ideia dos quartetos de gaita, os trios de gaitas. Então, isso é uma outra proposta, né? O Harmonica Duo é um projeto que já existe até antes mesmo do Harmônicos, né? Então, nosso primeiro show foi na abertura do Encontro Internacional de Harmônicas, no Sesc Pompeia. A gente abriu o show do Steve Gager, né? Isso foi 2005, né, Márcio? 2005. O Harmônicos veio, acho que no ano seguinte, um ano e meio depois, né? Também veio da ideia, né, do Sesc, né? Quando eu me encontrei com o Jason naquela época, ele tinha as gaitas orquestrais, a gente marcou para ir na casa dele, né? O Márcio, ele é um pouco depois, né, da história dos harmônicos, né? Porque veio Ayrton Rios, veio Rodrigo Eisinger anteriormente, né? Então a gente teve aí vários gaitistas que fizeram parte da trupe aí dos harmônicos, e hoje o Márcio é o nosso maestro, né? A gente pode dizer assim, né? Ele é o cara mãe de nado das partituras, dos acordes, é ele que prepara aí todo o som pra gente, e com uma proposta bem bacana, cada hora vem com uma ideia legal para os harmônicos. Isso valoriza bastante o trabalho. O Harmonica Duo é uma proposta bem rock blues, né? O primeiro disco a gente gravou ele com a participação do Peter Mad Cat, né? Ele gravou ali 3 músicas no nosso disco, né? Isso foi um prêmio para a gente, vamos dizer assim, né? Da gente ter um gaitista do calibre do Peter Mad Cat. O segundo disco ao vivo com a Harmonica Duo foi uma ideia que a gente concebeu depois de uma gravação que a gente nem pensava em fazer, na verdade, porque a gente chegou no Sesc São José dos Campos e a ideia do cara do som falou assim: poxa, se vocês quiserem a gente pode gravar aí o show de vocês. Eu falei: em áudio? Ele falou: não, tranquilo, pega um pendrivezinho lá e bota aqui. Ele falou: mas é tudo num take só, né? Eu falei: beleza, né? Legal. E por incrível que pareça, botei no carro, aí eu falei: porra, Márcio, isso dá um disco, cara. Né? E, né, a ideia do Harmonica Duo ao vivo foi muito legal, porque pra você ter uma ideia, no dia uma caixa deu problema lá, ele estava rolando o show e o cara trocou a caixa na hora, né? Mesmo assim não comprometeu a sonoridade da música, do show, né? E foi mixado por um cara chamado Daniel Lanchinho. Esse cara, ele trabalhou muito pro B.B. King quando ele vinha pro Brasil, né? Aliás, ele fazia muito PA pro B.B. King, nos shows do B.B. King, e ele mixou pra gente, né? Inclusive, Robson Fernandes também. Robson Fernandes. Bom, da maioria dos bluesmans, né? Tipo Irmandade do Blues, Vasco Faé, né? Então, o Daniel Lanchinho, ele foi um mago, assim, de pegar todo o disco. Ele fez ali uma mágica maravilhosa e o disco ficou muito bom, né? Então, o Harmonica Duo é uma referência, eu e o Márcio, né? Você perguntou se faz uma falta um outro gaitista, né? O Jason, ele faz falta nos harmônicos, né? Faz falta nos harmônicos, né? Não que a gente já não tenha tocado junto como banda, né? A gente já tocou junto, né? Também em outras propostas, né? Uma porque nós aqui somos, né? A gente aqui é eclético bastante para colocar a nossa gaita em qualquer tipo de sonoridade, né? Então a gente não se limita só ao blues, né? Uma porque a gente também pode oferecer um cardápio diferente para quem quer ouvir música diferente com gaita, né? Então uma porque o Márcio também tem esse tipo de ideia, né? Às vezes posso estar falando pelo Márcio, mas ele está falando assim: puta, estou falando. Não, mas isso uma coisa que eu acho muito legal do trabalho de ambos, cara, é que a gente está diante de 2 multi-instrumentistas, né? Ambos são violão, que eu sei. Eu já tive o prazer de tocar com o cearense também, ele no teclado. E dentro do Harmônicas, e você no violão, né, Will? Lá aí em São Paulo. E dentro do Harmônicas vocês são extremamente versáteis, vocês tocam diversos tipos de harmônica, né? Então ainda são vários outros instrumentos que vocês dominam. Qual é o instrumento de vocês, se vocês, qual é
do coração. O Will até meu palpite. O Ciares já vai falar isso. Você perguntar isso pro Márcio, você deixou ele bugado, né? O Márcio toca mais de 50 instrumentos, né? Eu basicamente eu toco violão e gaita, né? Então eu acho que eu sou um conjunto dos dois, porque eu comecei estudando violão primeiro, né? Então minha vontade sempre foi querer aprender a tocar blues, então eu via Sun House, eu via o Robert Johnson, eu via esses blues raízes, John Hammond. Eu tive a honra de ter conhecido o John Hammond, né? Então, na verdade, sempre foi minha inspiração para tocar violão e gaita ao mesmo tempo, né? Então, a minha influência de violão vem do John Hammond, né? Então, diretamente, assim, ouço os discos até hoje, né? Mas o Márcio, até mesmo falando por ele agora, um cara que toca mais de 50 instrumentos, acredito que ele deva ter aí algum instrumento que ele fala, não, esse aqui é o instrumento do coração. Então, a gaita é um instrumento que eu consigo mais habilidade, né? Que eu tenho mais habilidade, que brotou naturalmente uma linguagem que, enfim, tanto para cromática como para diatônica, né? A cromática eu aprendi, todo mundo sabe disso, eu comecei a tocar com o Kleiber de Souza em 1990, né? Tive 2 anos de aula com ele, 2 anos e meio, mas peguei bastante coisa, trabalhei com ele, então a cromática para mim, ela teve início com ele, mas a linguagem da gaita cromática ela acabou sendo desenvolvida com o tempo. A gaita diatônica, eu nunca tive aula com ninguém, né? Absolutamente com ninguém, então a gaita diatônica para mim foi um resultado do que eu já fazia com a cromática. É ao contrário do que a garotada faz agora, né? A garotada pega a gaita diatônica e tenta fazer com que a diatônica vire uma gaita cromática, né? E faz a cromatização da diatônica. Eu fiz ao contrário, eu peguei a cromática e passei o que eu sabia da cromática para a diatônica, viabilizando através dos bends e tudo mais. Eu era um pouco encanado até o começo de... vou te falar, até 2003 eu era encanado com isso. Eu falava, caramba, eu não faço overblow, overdraw, eu não entendo disso, não sei o que é embossing, não faço a menor ideia como é que faz customização para gaita. E aí eu conheci o Peter Metcalf Ruff na Feira da Música, né, em 2003. Então eu estava no stand junto com o Alberto, a gente tinha começado uma amizade ali, né? E estava o Jefferson lançando uma gaita com um microfone e tudo mais, e o Peter Metcalf estava junto. E aí eu comecei a conversar com ele e eu perguntei para ele, né? Ele estava tocando Take 5 do Paul Desmond, né? Eu tocava aquela música na cromática. Eu falava, caramba, tem um monte de acidente aí e ele está tocando na diatônica. Então eu perguntei para ele, falei, desculpa perguntar, mas você usa overblow, overdraw? Ele falou, não. Eu não uso absolutamente nada, eu toco ela sem... Eu toco gaita diatônica sem usar isso. Aí eu falei, ufa, não sou só eu. Então, nessa época, tinha começado essa questão aí do pessoal tentar fazer umas coisas e tal, na diatônica, para virar cromática, né? Não, é lógico que é outra proposta, é outra coisa. Eu sei, eu estou brincando sobre o tema, né? Aliás, não me levem a mal aí quem gosta da questão da cromatização da diatônica, mas eu gosto de tocar as duas gaitas separadas, né? A cromática e a diatônica com propostas diferentes, até porque eu não faço overblow, overdraw na gaita diatônica. E aí a gaita cromática eu toco com muita facilidade, né? Então, tanto a 64 como a 48, porque a 64 eu uso mais coisas oitavadas, principalmente no grave, junto com o harmonica duo, junto com os harmônicos, sozinho, tocando música brasileira, tocando tango, o que quer que seja, né? Tem um vídeo nosso, inclusive, tocando Por Uma Cabeça, do Carlos Gardel, e eu estou tocando com a 48 vozes, mas eu gosto muito de tocar ela com a 64. E aí, enfim, essa linguagem para mim, porque essa linguagem para mim, ela é muito fácil. Que é tudo ao vivo. Essa linguagem para mim, né, é tudo muito fácil na gaita diatônica e cromática. Fácil que eu digo é que flui bastante. Agora,
tem alguns instrumentos exóticos, algumas flautas, né? Alguns instrumentos orientais que me chamam muito a atenção, né? Por exemplo, ultimamente eu tenho tocado muito a flauta chinesa, né? A flauta irlandesa, o Will mesmo me presenteou dos índios quando ele foi para os Estados Unidos. Desculpa, mas eu não lembro como soletrar a tribo indígena, mas é uma tribo indígena que eu comprei lá na Califórnia, perto do Grand Canyon. Eles mesmos fabricam seus próprios instrumentos musicais. Aquilo ali existe mais de 1000 anos, né? Então, eles vendem um instrumento totalmente feito à mão. Eu não lembro mesmo como... Pois quando ele trouxe essa flauta para mim, eu fiquei tocando ela uma semana. Porque me cativa muito essa questão do instrumento novo, da nova descoberta. E as flautas, em especial, me trazem bastante calma. Mas eu não posso dizer que é o instrumento que eu mais gosto. Eu gosto de explorar, enfim. Entre as gaitas, a cromática e a diatônica, o que é que encanta mais tanto o Márcio quanto o Will? No meu caso, a gaita cromática, em questão da velocidade do acesso às notas que eu tenho, não é do que a gente pode fazer. Existem gaitistas, né? Diego Salles, Otávio Castro, Howard Levy, tem um monte de gaitista, um monte não, graças a Deus a maioria está aqui no Brasil, mas tem pouca gente que faz isso no mundo, mas tem gaitistas que têm acesso ao cromatismo, às notas, de uma forma rápida e fácil, né, na gaita diatônica, que eu não tenho. Então eu tenho essa velocidade na gaita cromática, então para mim fica muito mais fácil. Então não é nem uma questão de sonoridade, é do que eu posso fazer, de até onde eu posso chegar. No caso da diatônica, eu gosto pra caramba por causa da sonoridade, né? A sonoridade da diatônica é indiscutível, né? Sonoridade que eu digo em relação ao punch, a pegada, apesar da gente poder fazer blues com a cromática também, mas enfim, né? Inclusive é um pouco desafiador, né? Eu como luthier de gaita, fazer gaitas customizadas para esses músicos, né? Por exemplo, o Otávio Castro, o Diego Salles, o Prote, né? Essa galera que tem essa ideia do cromatismo, né? Uma porque eu fui meio obrigado a saber as técnicas do overblow e pegar, na verdade, o toque com esses caras mesmo. O Otávio Castro é um professor, né, disso, né? Então, um cara como o calibre dele, né, da forma de como ele toca, a exatidão das notas, né, afinação. Então, quando ele fala uma coisa, fala, faz dessa forma, faz assim, sabe? Então, você também estou aprendendo com isso, né? Então, não é... Eu sempre digo que customização não é passar verniz na madeira, isso não existe. Isso não é customização, né? Não, o pessoal pensa isso, viu? Então, já deixar registrado aqui para esse fórum de harmônica que customização... Sai do microfone. Vou repetir novamente. Customização não é passar verniz na madeira, né? Então, obviamente que isso eu chamo isso de finalização do trabalho, né? Porque a customização requer outras técnicas, né? Para você deixar o instrumento com muito mais resposta, volume. Então, existem outros caminhos, né, para a customização. Para quem quer ir na praia do overblow, né, então o tratamento da gaita é outro, né? Outro tipo de ajuste, é outro tipo de tratamento. Mas eu entreguei a pergunta para vocês bem mais aberta, porque para quem não sabe, que não teve a oportunidade de conhecer o trabalho desses caras no Harmônicos, além do Harmônica Duo, que é incrível, lá eles tocam gaita baixo, tocam gaita de acorde, tocam harmoneta, então é um multi-instrumentista que eles tocam diversas gaitas e vários approaches, né? A gente acabou falando um pouco mais da cromática, da diatônica, mas vocês têm esse lado sul que eu acho extremamente rico e raro, até no Brasil, né? Que a gente tem um celeiro muito rico aqui, né? Graças a Deus, mas vocês têm esse contato com diversos instrumentos e isso é uma coisa que principalmente num evento como esse, eu não poderia deixar de trazer. Conta pra gente como é que estão os projetos do Harmônica Duo, né? Bom, projetos do Harmônica Duo, pandemia, né? Então, na pandemia, nada é certo, sobrevivendo, né? Então, dizer para você, estamos com 20 mil shows marcados, isso não existe, né?
Então, obviamente que isso não rola, né? Pra você ter uma ideia, eu já quero agradecer o Fórum de Harmônicas por essa honra de estar aqui, né? Mais uma vez, né? Porque os harmônicos já fizeram o Fórum de Harmônicas, né? Fizeram Foi impressionante. Aliás, foi um show histórico. Foi um show histórico. Caramba, foi muito bom. Foi muito bom, né? Então, ter tocado com aqueles músicos maravilhosos foi um aprendizado muito, muito legal. Né? Então, o Harmônica Duo é um trabalho onde precisamos de um duo, aí é nós. Né? Então, vamos dizer assim, que o que a gente faz é tudo muito natural. Né? Como a gente sempre fala em todos os shows, nós nunca ensaiamos. Não mesmo. A única vez que a gente tentou ensaiar deu errado. E foi dentro de um carro. Dentro de uma Quantum, com o Marquinho dentro, tocando carrom, o braço do violão para fora, assim, da janela do carro. O carro do Márcio esquentava, ele tinha que ficar parando de hora em hora para poder esfriar a bobina. Aí tem que cobrar insalubridade, viu, Will? Então, a gente nunca ensaia, o Harmônica Duo não ensaia. Então, assim, eu sei tocar algumas músicas, ele sabe tocar algumas músicas, legal, a gente toca algumas músicas juntos. A gente tem um repertório de 720, alguma coisa assim, músicas. Até pouco tempo atrás eram 600. São 700 e poucas músicas que se revezam. Então, às vezes a gente vai tocar num lugar e aí eu falo pro Will, vou tocar uma música nova aqui. Ele fala, ué, mas qual? Eu falo, não, pera aí um pouquinho. Aí eu começo a tocar a música e começo a cantar. E, cara, ele faz uma coisa como se a gente tivesse ensaiado aquilo muitas vezes. Então, por exemplo, essa primeira música que a gente abriu aqui é a música Little Boogie, que é a primeira música, né, do nosso disco. Meu disco. A Little Boogie é uma composição do Will. E o que acontece? A gente nunca ensaiou Little Boogie. Little Boogie foi assim, o Will falou assim pra mim, ô Márcio, fiz uma música. Eu falei, deixa eu ver como é que é. Ele falou, eu já peguei, ali já foi. Hoje mesmo, agora, a hora que a gente estava tocando, o Will fez uma convenção diferente, ele fez uma rítmica diferente no meio. Um segundo e meio depois que ele fez, eu já saquei como é que era, e isso se incorpora na música e isso fica para sempre. Então a gente acaba usando o próprio show para a criação. Isso é como se fosse um fluxo contínuo. A gente recebe a ideia é executada, a gente acaba incorporando aquela ideia, o público fica conhecendo a música junto com a gente. Às vezes a gente faz até uma brincadeira de falar assim, olha, que música você quer? E o cara acha que vai escolher a música, ele não vai, ele vai escolher um número. E a gente diz aí, olha, fala um número de 1 a 700. Não faz isso com eles, pelo amor de Deus. Não vou. Fala assim, escolhe um número de 1 a 700. O cara fala, tá bom, 699. Eu vou lá e pego a música 699 e falo, é essa daqui. E às vezes nem ele, nem eu tocamos. A música tá lá, ela foi separada, mas a gente nunca tocou. Não, chegou uma moça e falou assim, não, você toca Sandy Júnior? Aí o Márcio falou, toco. Eu falei, mas como assim? Mas você tá me tirando, mano. Vou tocar Sandy Júnior, velho. Você é louco, velho. Aí o Márcio toca Sandy Júnior. Toca essa do Sandy Júnior aí. É Pluta Blues, cara. É pra cantar mesmo? É. Enrosca o seu pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. Sou Fábio Júnior, pelo Sandy Júnior. Fábio Júnior é blues, mano. Quero informar que essa música é do Guilherme Lamounier, que é uma figuraça. Ela foi gravada, se não me falha a memória, também além do próprio Guilherme Lamounier. Essa é uma música muito bacana. Além do Fábio Júnior, Guilherme Lamounier. Que legal. Tá vendo? Pois é, e outra coisa também. A Harmônica Duo é um trabalho essencialmente blues. Essencialmente não significa que é só blues. É que o blues, ele tá em um monte de coisa. Por exemplo, o Michael Jackson gravou um monte de blues. Né? E a gente não percebe porque ele tá enrustido, né? Quer ver? Escuta lá. Hey pretty baby with the high heels on, give me fever like I never knew. You
just a product of loneliness. I like the groove of your talk your dress. I feel your fever from miles around. Welcome to night independent town. Just kiss me, baby, and tell me twice. 'Cause the wonderful is the way you make me feel. You really turn me on. You knock me off on my feet now, baby. My lonely days are gone. Mas aí é que tá, a falta do ensaio. Michael Jackson. A falta do ensaio, ela exige um diálogo muito intenso. Como é a vida de vocês, a dois, trocando ideias, conversando, trocando experiências, enfim. Conversa com violão e com a gaita, né? Como é que é essa experiência do diálogo? Do diálogo substituindo o ensaio, né? Olha só, hoje, um pouquinho antes da transmissão aqui, depois que a gente, enfim, que a gente começou a arrumar as coisas aqui e tal, eu falei pro Will, né? Cara, vamos fazer uma lista de músicas aí e tal. Ele falou, pra quê, mano? Porque, cara, são tantas músicas, porque a gente acaba falando que a gente vai tocar uma música, a gente desprivilegia as outras, então acaba acontecendo, acaba brotando. Você vê até Sandy Júnior, isso aí. Não estava nem no script, no fórum de harmônicas, rolando Fábio Júnior. Eu acho que não vai acabar. Vocês não vão cortar isso, né? Cara, assim, lógico que a gente tem o prazer de ter pessoas com uma história tão rica na gaita aqui no fórum com vocês. E uma das coisas que eu queria, na verdade, que o Márcio contasse, depois tem outra pergunta para o Will, é sobre o trabalho com o Instituto da Hering, né? Vocês desenvolveram vários projetos sociais, né? E a gente chegou até já conversando no passado sobre isso. Eu achei incrível, que eu demorei muito a conhecer esse trabalho. E é um dos braços, né, da gaita no Brasil que eu acho muito interessante a gente estar contando aqui. Sim, olha só. Eu entrei no Instituto em 2006, prestando serviço para o Instituto, como um contratado, quando o Instituto abriu. Em 2008, eu me tornei diretor de Relações Institucionais do Instituto. Em 2009, eu me tornei o diretor-geral do Instituto e desempenhei esse trabalho com o máximo de empenho e excelência de 2009 até 2021. Quando, em 2021, dia 12 de janeiro de 2021, o seu Alberto Bertolazzi, presidente do Instituto e detentor da marca Hering Harmônicas, faleceu e o Instituto fechou, infelizmente. Através do Instituto, inclusive o Will já foi endorcido da Hering também, e foi um grande colaborador para o Instituto, anônimo, inclusive, e nós fizemos um monte de coisa através do Instituto, quando o Will ainda estava trabalhando com a gente. E aí o que acontece? Olha, para você ter uma ideia, mais de 200 mil pessoas foram beneficiadas com aulas de graça de música. Para você ter uma ideia, nós tivemos uma sala de música montada dentro de um parque ecológico aqui em São Paulo, chamado Parque Ecológico do Tietê. E essa sala de música funcionava aulas de música das 8 da manhã às 4 horas da tarde, todos os sábados. Todos os eventos que aconteciam no Parque Ecológico do Tietê foram patrocinados e realizados através do Instituto pela nossa ação lá. Eles tinham um auditório lá, o Will fez um monte de workshop junto comigo lá, um monte de gente ficou sabendo da história da gaita. Então, assim, o Instituto Hering, a gente, cara, antes de eu entrar, o Alberto já tinha feito projeto com Jefferson Gonçalves, com Fabrício Casarejos, com um monte de gente. Legal, muito bom. E aí a gente começou a construir uma história além da musical. A gente começou a construir uma história
de assistencialismo mesmo, de fazer com que as pessoas fossem beneficiadas através do Instituto, além da música. Então, em relação à questão das crianças com deficiências físicas e cognitivas, que é a minha especialidade, né? Eu sou especialista em dar aula para essas crianças. Não sou musicoterapeuta, eu dou aula, eu sou especialista em aulas de música para essas crianças. É diferente a musicoterapia da aula de música. São finalidades absolutamente diferentes. A minha finalidade, através das aulas de música, é a construção da inteligência. Tudo isso teve o start através da minha interferência dentro do Instituto Hering. Porém, o que acontece? Chegou uma hora que o Instituto Hering não era mais gaita. O Instituto Hering não era mais música. O Instituto Hering era arrecadar a fralda, era fazer show para... Por exemplo, eu fui conselheiro do Conselho Gestor do Hospital do Tatuapé, aqui em São Paulo, e a gente fazia show beneficente para conseguir... material para insumos para o hospital, porque o hospital precisava de coisa, o Estado não estava dando, a prefeitura, ninguém, sei lá quem que é responsável, não estava dando e eles não podem pedir. Então a gente tinha que fazer um show beneficente, pegar aquela grana, comprar os insumos e doar para o hospital. Sabe, fazer a volta para driblar essa questão de que eles estavam precisando de pinico e não tinha. Então o Instituto Hering estava ajudando em tudo isso. Aí o Alberto falou assim para mim: Márcio, olha, é o seguinte, eu quero que o Instituto seja a nossa menina dos olhos. Eu quero que a gente ajude o máximo de pessoas possível. Quero que a gente faça tudo que deve ser feito. Aí, cara, eu coloquei minha vida nisso. Peguei os 15 livros que eu já tinha lançado através do Instituto, que estão publicados aí, que foram utilizados pelo Brasil inteiro para Volta da Música nas Escolas, desde 2008. Peguei os 15 livros e nós digitalizamos e transformamos em games. Isso virou um aplicativo chamado Músicos Especiais. Com o falecimento do Alberto, tudo isso parou. E aí eu comecei a fazer tudo que eu já fazia pelo Instituto, comecei a fazer sozinho. Desde janeiro eu estou fazendo tudo isso sozinho. Então eu faço arrecadação de alimento, faço arrecadação de fralda, faço arrecadação de cobertor para doar para morador de rua. Tudo que a gente já fazia através do Instituto, que eu tinha o carimbo do Instituto, eu falava, sou diretor, estou te pedindo isso, que a gente possa fazer isso. Então, agora eu estou fazendo tudo através disso, através de mim mesmo. Mas isso foi uma vitória. Porque, veja bem, eu não estou reclamando. A ideia o Instituto Hering me ajudou demais as pessoas me conhecerem, a Hering em si, a fábrica. Entre 2008 e 2011 eu fui diretor de marketing da Hering na parte de treinamento de lojista, de vendas, né? Não na parte de internet, nessas coisas. Essa parte a Hering sempre foi ruim. Mas você vê, então isso acabou facilitando. Então a Hering foi muito importante na minha vida, o Instituto Hering foi muito importante, mas a vida segue. Entendeu? E as pessoas têm que ter um pouco de memória, as pessoas têm que começar a atinar, porque quando eu digo as pessoas têm que ter um pouco de memória, é porque, infelizmente, o Brasil é um país sem memórias. Tem gaitista aí, cara, que está com 80, 90 anos, daqui a pouco os caras não estão mais junto comigo. Ninguém lembra desses caras. Quando lembra é um ou outro. Então a gente está aqui para perpetuar a história da gaita, para dizer que música é importante, para dizer que blues é legal e está em tudo. A gente tem um monte de mensagem para passar, mas para mim, basicamente, o que ficou marcado foi esse trabalho nesses anos todos, nessas décadas que eu dediquei para o Instituto. O Instituto me deu de volta em relação ao meu nome, as pessoas sabem que é o Márcio da Hering. Eu nunca trabalhei, veja bem, eu nunca fui um efetivo da Hering, eu nunca fui carteira registrada da Hering. Eu sempre prestei serviço para a Hering, como um contratado. Né? Só pelo Instituto Hering que eu sim fui diretor. Me assinei muito certificado, dei muito curso de graça, ótimo, lindo, maravilhoso. Mas todo esse trabalho podia ter o apoio de tanta gente, né? Podia ter o apoio de tanta fábrica, de tanto fornecedor, de tanto representante comercial, mas a galera só pensa na grana, né? Então, assim, não dá grana, não vou fazer. Então, o Brasil é um país sem memória, e isso é muito ruim. Graças a Deus, eu e o Will estamos aí, os harmônicos estão aí, essa galera toda, vocês estão aí, né, pô? Roberto Maciel, André Reis. Cara, vocês estão fazendo um trabalho fenomenal. Isso, o trabalho de vocês é absolutamente necessário, é imprescindível, isso não pode parar nunca. Ainda mais nessa pandemia, né, que poderia simplesmente não ter o fórum de harmônicas. Por ter a pandemia, né? Pois é exatamente isso, Will e Márcio, que a gente assim, fica às vezes tentando refletir ou tentando perceber
o que é que está faltando. Nós somos um país de uma riqueza cultural, uma riqueza musical tão esplendorosa, algo que é tão brilhante, que é tão reluzente. A nossa riqueza cultural ela é inquestionável. E assim mesmo, a gente ainda tem muitas portas fechadas. Eu digo a gente e a sociedade mesmo, o cidadão. A gente ainda tem muitas portas fechadas. A gente vê, por exemplo, um trabalho que o Márcio tenta dar seguimento após uma empresa encerrar a existência dela, porque já não existe mais, agora é a SHG, é outra empresa. Tem outra cultura musical, vamos dizer assim. Outra cultura empresarial, vamos dizer assim. Assim, não, desculpa te cortar. Tem sim, lógico. Beleza, o pessoal da SHG, maravilha, continuam fabricando a gaita. Mas o trabalho que a gente fez efetivamente de tirar a gente que eu digo não é só o Alberto, mas o Jefferson Benevides, sabe, o Haroldo Gonçalves, Emílio Damasceno, o Kleber de Souza, cara, o Casalas, entendeu? Ulisses Casalas. O trabalho que esses caras fizeram foi tirar a Hering do limbo, entendeu? A Hering foi tirada do limbo, porque ela fabricava as cromáticas e fabricava uma gaita diatônica até o começo dos anos 90. Uma, que era a única que era a Super 20. Cara, depois, na década de 90, com a colaboração de todos esses gaitistas que eu falei, né, principalmente os mais ativos que a gente pode falar hoje em dia, né, que colaboraram tanto, que são esses últimos que eu falei, cara, teve um catálogo gigante. A Hering ressurgiu da cinza. O Alberto comprou a Hering como uma empresa falida. Ele pegou a Hering falida, ela decretou falência, a Hering. Ele tirou ela da falência e ergueu ela. Então, assim, por mais dificuldades que todo empresário tem, por mais dificuldades e defeitos que todo empresário tem, porque não tem empresário, não tem ser humano na Terra que não tenha defeito. Por mais que ele tenha tido os defeitos dele, ele fez com que a Hering brilhasse de novo. Então, se tem aí hoje a SHG, se tem aí hoje... você vê até o próprio... a Bendis, né? Pelo Melk, que inclusive quando a gente tocou no fórum com os harmônicos, o Melk estava junto, um cara super legal. Pô, a gente almoçou junto, jantou junto, foi um negócio muito legal, fomos para o aeroporto junto. Um cara sensacional. Maravilha, se teve ele, porque teve o precedente, porque teve a Hohner antes, porque teve a Hering antes. Então, assim, é um trabalho absurdo que a gente tem que fazer para o tempo inteiro rememorar que a gente teve um passado. Eu cheguei a ouvir, Roberto, desculpa te interromper, eu cheguei a ouvir o seguinte, que não interessavam as relações, as coisas que existiam antes da Hering. Que isso não interessava, que o importante era daqui para frente. Cara, e o Casalas? Faleceu, o Emílio Damasceno faleceu, um monte de gente faleceu, e a história desses caras? Você, Roberto, o André, esse trabalho que vocês estão fazendo é uma janela para o mundo, para que eles conheçam não só a gaita. A gaita é um instrumento legal pra caramba. A gaita é um baita do instrumento, mas a história, o valor agregado à gaita é muito maior. Tocaram também esse evento, né? Durante um bom tempo, de 2005 a 2015, a gente teve a participação do Diogo Farias e do Luiz Carlos de Carvalho, que fizeram acontecer esse evento. Mas voltando à pergunta, o que é que afinal falta então, aquela sacudida, aquela sacolejada que a gente deve dar na cabeça, nas consciências dos empresários, do setor público? O que é que a gente está precisando para fazer essa coisa pegar de novo? Porque a gente já teve... A gente está precisando de mais gente como vocês. Se tivesse mais, juro, se tivesse mais 9 pessoas como vocês, o Brasil mudava. Sabe por quê? Porque vocês são uma janela para o mundo. Vocês não são só uma janela para os gaitistas. Vocês são uma janela para o mundo. Então o cara está na China, ele vai ver o fórum. Então, se tivesse mais 9 neguinhos, 10 pessoas que estivessem fazendo isso ao mesmo tempo, cara, a gaita ia voltar a ser o que ela era antes. Que a gaita já teve orquestra de gaita muito maior do que, inclusive, a Orquestra Harmônicos de Curitiba. Já teve orquestra de gaita de 150 neguinho. Então, assim, a gente tem que imaginar que essa cultura da gaita, ela alimenta famílias, ela alimenta professores, ela alimenta teatros, ela alimenta transmissões agora,
com a pandemia, ela alimenta os músicos, ela alimenta um monte de gente, o fornecedor, o cara que fornece o botãozinho da chave da harmônica, da cromática. Então, a gente tem que fomentar esse mercado, isso tem que acontecer não uma vez por ano, tem que acontecer uma vez por mês. Então, está precisando de mais gente que é proativa, assim como vocês são. Para você ter uma ideia, a Expo Harmônica, que é um evento que o Jason idealizou, e a gente chegou a fazer junto, enfim, e tudo mais. Cara, a gente fez o primeiro em 2012, né, se eu não me engano? Foi 2012, isso mesmo. Cara, logo em seguida a gente trouxe o Brendan Power para o Brasil. Né? Nós trouxemos ele para cá, fez o workshop, o Will tocou com ele, eu toquei com ele. A gente aprendeu um monte de coisa com ele legal, ele me ensinou umas customizações legais pra caramba pra minha gaita. Ele me incentivou pra caramba para eu lançar a minha gaita, que até hoje não lancei, né? Enfim, porque estava com outras prioridades. Agora talvez lance, não sei, eu vou ver através do Cofab. A gente vai querer saber também, viu? Então, mas olha só, a ideia é que tenha mais gente como vocês. Essa sacolejada, Roberto, que você falou, essa coisa das pessoas ficarem conscientes, elas veem que a gente está dando valor. Se a gente não der valor para isso, ninguém dá. Se a gente não mesmo, que está dentro do esquema, a gente não fala, imagina quem está de fora. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é gaita. Eu estou dando aula numa escola e tem lá umas 20 crianças, né, que voltaram a ter aula presencial agora, de música, e eu levei uma gaita escondida no bolso. Cara, eu cheguei, uma gaita diatônica. Aí eu escondi a gaita, virei de costas e toquei a gaita. A criançada ficou ensandecida. Teve um trabalho que nós fizemos com os harmônicos, eu Jason e o Will, e em um determinado momento o Ábido também fez parte. Sim. Nós cobrimos mais de 35 mil crianças através da rede do SESI, contando a história da gaita. Então, assim, precisa de gente, cara. Precisa de operário da gaita, precisa da negada falando, isso aqui é legal, porque se a gente não der o foco, não vai. Entendeu? Boa pra frente. Por questão de tempo, eu vou ter que mudar um pouquinho o foco da nossa conversa para a gente poder abordar outros temas, mas eu acho muito importante e já aconteceu aqui nos outros episódios. Mudando de pato para ganso. Como? Mudando de pato para ganso. Mas assim, é importante fechar sem deixar isso muito claro. Pessoas como Roberto Maciel, que não sobe no palco para tocar gaita, mas que faz o evento acontecer. O Luiz Carlos também, que não era gaitista. O Bertolazzi, que foi uma grande perda que a gente teve. E tantos outros que também estão por trás desse mercado. Talvez eu nem tive... Esse cara aqui, o Fórum Harmônicas, foi essencial para criar a história de ser gaitista. Como todas as outras pessoas que trabalharam nos bastidores. Então as pessoas têm que ser exaltadas, esses eventos têm que ser exaltados, e a importância de um fôlego e uma consciência da sociedade para ajudar nessa retomada. Então, isso já foi falado, inclusive, pelo Benevente. E é por isso, André, que a gente tem muito que agradecer ao apoio do governo do Estado, do Banco do Nordeste, Cantina Pet, Investe Nordeste, que estão aqui com a gente, fazendo acontecer esse evento. E isso é assim, super importante, essas assinaturas são muito importantes e, claro, elas se juntam com esse valor, com esse relevo, a participação do Will, do Márcio Ábido, que também vai estar com a gente, do Benevides, do Pablo Fagundes, as pessoas que estão participando dessa edição, que é uma edição resumida. Nós estamos limitados pela necessidade de sobreviver, de ter um distanciamento. A gente tem aqui essa aqui na frente, faz a leitura do nosso distanciamento. Mas a gente tem que tocar o barco, a gente precisa tocar o barco. É necessário fazer a coisa acontecer, fluir, como bem lembraram o Márcio e o Will. Né? Agora, para a gente contar um pouquinho mais da história de vocês, eu queria muito, cara, que eu tenho um cara que é luthier aqui, que se jogou aqui no Brasil, é esse tal desse Little Will, foi bater 2 vezes lá em Trossinger. E eu queria muito que você contasse essa história, que a gente está aqui num ambiente que os apaixonados pela gaita vão estar assistindo. E eu sei que vai ter muita gente com inveja do que você fez. Conta pra gente como é que foi conhecer a fantástica mágica de chocolate lá na Alemanha. Trossinger, eu tive a oportunidade de estar em Trossinger 3 vezes. 3, né? Ficou daí uma menos. 3 vezes. Eu fui uma em 2014... outra em 2016, uma 2014, 2016 e 2017. A primeira vez que eu estive em Trossinger, fui fazer um treinamento do Honor Harmonica Workshop, e foi na verdade um trabalho, né, que eu já fazia, né, de concerto de gaitas e tal.
E eu fui convidado, né, pela Pro Shows, justamente por conta... Posso contar a verdade mesmo? Com certeza, esse é o lugar. Melhor não. Ixi, censura. Beleza, vou contar a verdade. É assim. Eu já conserto gaita há mais de 20 anos, né? E, enfim, a gente conserta gaita e tal, então é muito comum, né? Quem geralmente inicia alguma coisa está iniciando algo e às vezes pega algumas coisas e acaba fazendo outras. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando a gente começa a consertar a gaita, a gente pega uma palheta de uma outra gaita e coloca numa outra e assim por diante. E depois, com o tempo, a gente vai construindo uma ideia, vai comprando peças, essas coisas. Quando eu entrei na Honor, em 2010, 2011, eu saí da Hering, né, e fui para a Honor por convite mesmo da Pro Shows. E eu recebi esse convite e, enfim, fiquei um tempo, estou com eles até hoje. Eu recebi um e-mail uma vez do diretor da Pro Shows dizendo que um cliente tinha entrado em contato comigo e fez gaita comigo e disse que eu coloquei uma palheta da Hering na gaita dele e numa gaita da Honor. E aí então, eu já contei essa história para você. Né? Agora eu vou contar para o mundo. Então, o que acontece? Eu simplesmente não respondi o e-mail, eu peguei no telefone, liguei para o diretor e falei: olha, meu amigo, é o seguinte... Olha, se esse cliente entrou em contato comigo, com certeza eu não fiz isso na gaita dele, porque já há mais de 2 anos eu já compro peças, eu mesmo, da própria fabricante. Né? Aliás, eu tenho muito contato com a fábrica, troco muito e-mails com eles e tal, e eles vêm me fornecendo palheta já há muito tempo. Dito isso, desligou o telefone, passou 2 dias, o diretor da distribuidora, que era o Roger na época, ele disse assim: Will, você não quer ser o nosso assistência técnica autorizada da Honor no Brasil? Eu falei: mas é claro. Eu falei: por que não? Né? E eu falei: mas eu tenho uma condição. Nessa época, a Honor estava abrindo as portas para que alguns pudessem fazer o treinamento, né, da Honor Harmonica Workshop. Eu pedi para eles que eu gostaria muito de fazer o treinamento. E eu fui o segundo no mundo a receber a certificação. O primeiro foi um cara de Taiwan. Obviamente que não conta. Brincadeira. Inclusive eu conheci o cara lá, né? Eu não lembro o nome dele. E enfim, aí eu recebi a certificação deles e tal, e isso para mim foi muito bacana, né? Uma, porque você tem uma assistência técnica que você pode contar, né, com peças originais, com mão de obra de fábrica, né? São coisas que a Honor valoriza bastante. A Honor é uma fábrica bicentenária, né, praticamente, quase bicentenária. Ela é uma empresa que emprega muitas pessoas, onde os pais, os avós, os bisavós já trabalharam, né? Então é uma empresa muito de família. E é uma empresa com, vamos dizer assim, quase 60%, 70% dos funcionários são mulheres, né? Então, pode ter certeza que a Marine Band que você compra hoje foi feita por uma mulher, né? Então, a Honor preza muito pela essa delicadeza, né, a construção do instrumento, né? Então, porque a qualidade das gaitas realmente são bem superiores, né? Então, obviamente, puxando a sardinha aqui para mim, né, meu? Claro, né? Então, das outras vezes que eu fui na Honor em 2016, eu participei do Harmonica Master junto com o Steve Baker, que para mim foi uma grande honra ter tocado com ele na Alemanha. Aliás, eu quando iniciei na gaita lá em 99, 2000, cara, eu já ouvi os discos do Steve Baker, né, junto com o Chris Jones, né? Então, poxa, aquilo ali ia me alimentando, né, da sonoridade, fraseado, essas coisas. E ter tocado com ele foi uma grande honra, né, porque quando eu me inscrevi no Harmonica Master, eu acreditava que assim, era um master mesmo, assim. As pessoas que vão fazer esses masters são pessoas que moram no norte da Alemanha e vão para o sul da Alemanha. Eles atravessam o país inteiro para chegar até lá. Então, são pessoas de diversos níveis, né? Então, bota tudo na mesma sala e dá a aula, né?
Então, quando eu cheguei na sala, tudo que o Steve Baker falava, eu já meio que sabia, porque eu estudava muito os métodos dele. E teve uma hora que na aula, acho que foi no segundo dia, no terceiro, que ele passava os exercícios, aí eu vi que o pessoal estava meio ali no fofi, e eu, sabe, metendo a bronca, ele falou assim, Will, stop now. Aí a Anne estava comigo, a minha esposa. Ela olhou para mim e falou assim, o que você fez, mano? Eu falei, não sei. Aí o Steve Baker me apresentou para a sala. Né? Ele falou, esse aqui é o Little Will e tal, ele é do Brasil, é um gaitista profissional, não sei o quê. Tá? Ele falou, Will, vem para esse lado aqui, pega o violão e me acompanha nas aulas. Então, eu fui para fazer o master e acabei ajudando ele a dar o master, acompanhando eles no violão. É legal que foi bacana, porque ele usou exemplos de bossa nova no dia também, e eu toco também bossa nova no violão, e ele, assim, a aula dele enriqueceu bastante por conta disso, né? Porque ele foi falando da sétima maior, sétima menor, essas coisas, as explicações dele na aula, né? Então, para mim, foi muito bacana essa saída lá, né? Em 2017, eu participei do World Harmonica Festival. É como se fosse uma Copa do Mundo da gaita. O World Harmonica Festival, daquele ano, eu fui o único brasileiro a ter representado o Brasil nesse ano. Em 2005, acho que nós tivemos o Rodrigo Eisinger, que tocou. Mas em 2017 eu fiquei em 11º lugar da minha categoria. Né? No mundo, né? Não foi aqui, Oi? Mas no mundo, né? Não foi competindo com o bairro, não, né? Não entendi. 11º do mundo. 11º. Quem ganhou foram os hermanos, né? Foi um argentino que ganhou. Mas aí eu também me sinto no primeiro lugar, porque... Então eu ganhei. Entendeu? Desculpa os hermanos, mas... mas é claro, pô. Né? Inclusive, quando o hermano ele ganhou o primeiro lugar, eu pulei junto também. Cara... Porque também, né? Tô próximo, né? Mas os argentinos também são muito legais, né? Conheci o Franco Luciani, conheci a Chime Monzon, conheci meu Deus, César Valdomir, o Nicolas, então foi o Adrian Jimenez, são pessoas fantásticas, músicos super amigos também. Cara, essa coisa da nossa rivalidade com os argentinos, eu acho que isso aí só acontece na cabeça do Galvão Bueno, né? Não é todo mundo não. Então, gente, vamos ouvir mais um pouco, já que o pessoal está aí de violão e gaita na mão, né? Vamos ouvir alguma coisa mais aí, sem ensaiar. A gente tem, depois que vocês tocarem essa musiquinha, a gente vai contar com a explicação deles sobre luteria, né? 2 caras extremamente experientes para a gente aproveitar. Mas antes disso, a gente vai ouvir mais uma musiquinha. Sem ensaio. E muito obrigado. Então, vocês ensaiam, aqui vocês nunca ensaiaram, tá? Tá. Então vem com a gente. He come out flat top, he come grooving up slowly. He got juju eyeball, he one holy roller. He got feet down, he know he is the got to be a joker. He just do what he please. No shoe shine, he got toes and football, he got a monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say, I know you, you know me. One thing I can tell you is you got to be free. Come together right now over me.
action he got, scrambled he got, no sideboard he won, spinal cracker he got. Hold you in his answer, you can feel his disease right now over me. Roller coaster he got, early warning he got, muddy water he won, mojo theater he say, 1 and 1 is 3. Got to get it looking, cause it's so hard to see. Come together right now over me. Come together, come together, come together. Olha, e a gente mais uma vez agradece a participação, a sua participação, a participação, claro, do Will, do Márcio, André Reis, sempre presente, dando essa força, esse apoio para a gaita, para o evento Fórum Harmônicas, engrandece muito com a sua participação, André. Olha, a gente agradece muito, Márcio, Will. Bom, fica com vocês aí, a última palavra. Bom, quero agradecer aí todo mundo que assistiu o fórum, agradecer demais aí essa iniciativa. Roberto Marcial, André Reis, todo o pessoal da produção aí de vocês, o quanto isso é importante para a gente manter a chama da gaita sempre acesa, né, porque ela nunca vai apagar, ela jamais vai apagar. Eu digo isso porque você que é aluno, você que é aprendiz de gaita, procure pesquisar um pouco mais de gaita, procura vir a fundo, não deixar aquela coisa só superficial, sabe? Procurar saber quem são os gaitistas, procurar quem ensina, quem é professor. Eu quando eu tinha a minha idade de 18 anos, 17 anos, aliás, eu tenho até hoje, né? Um calhamaço de papel com a história de todos os gaitistas. E isso eu guardo com muito amor e carinho, né? Então, essa chama da gaita, ela jamais vai se apagar se depender da gente, enquanto a gente estiver vivo, né? E na verdade, a história da gaita, ela não pode ficar só apenas aqui, né? Vai vir outras gerações, acredito que vai vir gerações melhores, né? Gaitistas melhores, porque enquanto nós professores estamos aqui prontos para isso, né? Você professor, eu professor de gaita, na verdade eu sempre digo que o Márcio sempre foi o meu professor, né? Então aprendo muito com o Márcio. Nós dois aprendemos, né? Um com o outro. Eu mais ainda, né? Então é isso, né? A gente dá o exemplo, né? Para os futuros gaitistas, né? Para aqueles que acabou de comprar uma blues band, com certeza vai ouvir de mim que é uma gaita porcaria, não compra, né? Que você vai ter que comprar uma gaita excelente para você poder fazer a aula. Eu sei que o problema pode ser grana, mas junte um pouquinho mais e compre uma gaita de qualidade, né? Mas isso é verdade, não dá pra gente ficar aqui, sabe, contornando, não. Amigão, compra uma gaita legal, procura um professor bacana, procura cursos que vai fazer você entender o teu instrumento. Se você comprou esse instrumento e está a fim de aprender, seja um propagador disso, entendeu? Propague o instrumento, entendeu? A chama da gaita não vai se apagar. É isso aí. Depender de nós. Muito obrigado. Eu agradeço bastante a oportunidade também, do mesmo jeito que o Will agradeceu. Sinto a mesma coisa que ele, faço minhas as palavras dele. E queria dizer para vocês que, para mim, é uma honra muito grande, né? Estou ficando velho. Ficamos muito lisonjeados. Estou ficando velho e aí é sempre muito bom ser lembrado, né? A gente que trabalhou tanto pela gaita, que trabalha e quer trabalhar até o final da nossa vida aí nessa luta. Então é muito importante o trabalho de vocês. Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando isso com grandes nomes. É
Isso aí, a gente mais uma vez agradece, reconhece aqui o apoio do governo do Ceará, Banco do Nordeste, Cantina Pet e Investe Nordeste. Lembrando que o Fórum Harmônicas Brasil é um evento que se realiza desde 2005, é um evento que está agora na segunda edição digital e vai se reencontrar com o público, com certeza, e esperamos que muito em breve, de forma presencial. Tchau, valeu! Valeu! Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Fórum de Harmônicas 2021. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas dicas básicas de manutenção de gaita, limpeza, higienização, mostrar algumas coisinhas a respeito de afinação, né? Como é que você vai identificar se o seu instrumento está desafinado ou não está. A primeira coisa que eu sempre digo para quem quer saber se o instrumento está desafinado ou não, através de algumas técnicas. Geralmente, se soprar numa nota só, você já meio que identifica, né, uma nota desafinada. Mas a técnica do oitavado é a técnica mais próxima, né, da gente poder identificar as notas. Essa gaita que eu vou tocar agora, essa é uma Special 20, mas eu vou fazer aqui a técnica do oitavado para vocês. As notas, essa gaita é totalmente afinada, né? Mas eu vou aqui simular algumas coisinhas e para vocês poderem identificar, né? Às vezes vai criar uma certa oscilação na palheta, essas coisas, né? Então, aqui a afinação tá certinha, bonitinha, né? Tem que perceber esse 3 e 6, ele tá um pouquinho... Essa oscilação ela está um pouquinho mais para cima em relação à oitava abaixo, né? Então, esse 3 soprado ele está um pouquinho mais baixo. Para quem tem o ouvido um pouco mais apurado, com certeza vai identificar essa oscilação, né? E aí eu vou abrir aqui o instrumento. Antes de tudo, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da higienização, né? Como é que a gente pode limpar o instrumento, né? Muita gente tem aquela velha mania de abrir o instrumento e tentar limpar, né? Então eu vou abrir aqui para vocês, vou usar aqui eu uso o kitzinho aqui da Honor, né? Mas você pode usar qualquer ferramenta. As ferramentas que vem de loja de R$1, né? A minha aqui eu preciso dar uma virada porque o meu aqui vira Fender e vira Philips, né? Vou abrir aqui para vocês e aí vocês vão ter um pouquinho da ideia dentro da gaita, né? Então, vamos lá. Geralmente quem tem gaita de madeira, né, principalmente em Marine Band, eu aconselho não tirar a placa de voz da Marine Band, né? Porque geralmente se você pega uma faquinha, né, e tenta empurrar a placa de voz, você pode gerar aí você pode entortar a placa de voz e para voltar isso no prego, o prego não vai ter a mesma pressão de um parafuso, por exemplo. Então, vai gerar um certo vazamento. Então, eu aconselho sempre, quem tem uma Marine Band ou usado ou acabou de comprar, dá uma customizada na gaita. Isso valoriza bastante o potencial do instrumento e você também vai ter aí a ideia de poder abrir o seu instrumento a hora que você quiser, se achar conveniente, para você poder fazer uma limpeza básica, tá bom? Bom, eu estou com uma gaita aqui já usada minha, tá? Essa daqui é uma Special 20. Tá? Apenas um detalhe, muita gente fica um pouco, não sei, até preocupado, né? Às vezes cria um certo zinabre no instrumento, né? E esse tipo de zinabre, isso aqui a gente não vence, né? Isso aqui é uma limpeza básica, né? Para você poder passar um álcool mesmo por fora e tá tudo certo. Eu vou usar um álcool aqui, né? E um papelzinho, papel toalha. Vou dar aqui uma umedecida e você pode passar na gaita dessa forma, né? Não tem muito problema, né? Ó, fica um pouquinho verdinho, isso é normal. Posso abrir a gaita inteira? Pode, não tem problema. Vou até abrir ela aqui para vocês, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma ideia, sempre passando a favor das palhetas, né? Porque muita gente acaba de abrir o instrumento e acaba fazendo certas soluções.
A solução que eu indico sempre é uma solução de vinagre, né? Eu não acho o limão uma boa ideia, né? Justamente porque ele é um ácido, né? Assim como a nossa saliva também é. Então, o vinagre ele tem uma propriedade de limpeza bastante relativa, né? Então, vocês podem mergulhar o instrumento mesmo, ou se não, tirar a placa de voz, né? Você pode lavar a sua gaita, se ela for corpo de plástico, pode ser Special 20, Rocket, ou qualquer gaita que tenha um corpo de plástico, pode lavar com água e sabão neutro, normal, tá? Então eu vou desmontar o instrumento aqui rapidinho e fazer algumas explicações técnicas para vocês aqui. Então aqui, ó, a gente tem aqui o instrumento desmontado, tá bom? Bom, geralmente as placas aspiradas, elas têm, obviamente, as marcas de rosca, né? Então a rosca é sempre para baixo, né? A placa aspirada sempre vai ser da palheta grande para a esquerda, né? Sempre apontada para a esquerda. Então vai montar dessa forma, sempre com as palhetas para fora, né? Então o sistema de limpeza é a mesma coisa, né? Você pode umedecer um pouco com álcool, ou até mesmo esborrifar, não tem muito problema. Bom, gente, depois que eu mostrei aqui para vocês a limpeza, eu vou mostrar aqui só um conceito básico de afinação, né? Eu não vou montar o instrumento, porque eu quero mostrar para vocês como faz isso certinho. E eu estou usando um afinador cromático, né? E eu vou acrescentar de duas formas. Como é que a gente vai afinar o instrumento com ele fechado, né? Vamos fazer de conta que os parafusos estão aqui, né? Porque demora muito a gente ficar parafusando a gaita. E o conceito de afinação, né? Então aqui o instrumento está fechado, né? E aqui, que nem eu falei, o sistema de oitavado funciona bastante. Então vamos lá. 3 e 6 é o que eu vou fazer aqui agora, né? Então se a gente olhar no afinador cromático aqui, ó. O afinador estando no mais 20, por exemplo, essa palheta ela vai estar em 445 Hz, né? Um pouquinho mais só. Né? 6 também, ó. Ela está um pouquinho mais alta, né? Então, qual é o conceito? Eu uso o afinador em 440 e eu visualizo o ponteiro, tá? Justamente para você poder ter uma referência sobre o afinador. Então, eu vou fazer o oitavado. Pode perceber que a nota está fazendo muito singelo, mas está fazendo. Então, quer dizer, ela está afinada um pouquinho para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma desgastada na base da palheta, que é aqui, ó. Então, um pouquinho só. Agora ela ficou certinha, mas foi só muito pequeno. Eu estou usando aqui uma retífica manual, isso daqui serve para ficar rápido, né? Para gente que já tem experiência, fica muito mais fácil esse tipo de retífica, né? Mas para quem quer fazer uma coisa rápida em casa, né? Sentiu que a palheta deu uma desafinada, essas liminhas, né? Essas limas, nós chamamos de lima mursa, né? Vou mostrar aqui no de cima. Né? Lima mursa, né? E eu vou ensinar para vocês aqui qual é o conceito. O conceito é o mesmo, né? Na base você deixa a palheta mais grave e na ponta você deixa a palheta mais alta, né? Então você afina para cima, né? Então eu tirei aqui a placa soprada, né? Então eu vou colocar aqui na mesa e eu vou pegar aqui um filetinho de metal, né? Você pode usar até mesmo latinha de refrigerante, cortar, tentar fazer da mesma forma, dar aquela dobrada e coloca por debaixo, aqui assim, né? Essa palheta ela já está afinada, então na verdade só vou ensinar aqui para vocês o conceito básico, né? Então a câmera de cima aí pegando, né? Aqui a gente vai tirar, quando a gente tira material daqui da palheta, a gente faz a palheta ficar mais alta. Se a gente desgasta na base da palheta, a gente deixa a palheta mais grave. Geralmente, isso acontece, né? Quando a palheta desafina, ela sempre desafina abaixo, tá? Sempre abaixo. Então, por exemplo, a palheta desafinou ou porque você forçou com o lábio, ou você usou uma pressão labial demais, né? Uma pressão gutural, você pode dar a tendência de desafinar o teu instrumento,
né? Então isso acontece bastante. Muita gente vem falar comigo, né? E eu sempre digo, não, a palheta não se reafina, não sei o que e tal, né? O que acontece? Esse tipo de explicação técnica é mais para um momento paliativo. Isso daqui é para te tirar da enrascada na hora que você precisar, né? Mas o que soluciona o problema é a troca da palheta, né? Então, para você ali, pô, tá estudando, pô, tá ali com uma gaita só, não tem uma outra em dó para estudar, às vezes aconteceu de desafinar, esse tipo de processo salva vocês de qualquer enrascada, né? Então, aprender esses toquezinhos, né? Então, entenda, se a sua palheta desafinou, você já olha no afinador cromático aqui, ó. Olha que interessante, está em 440. O ponteiro, ele tem que estar um pouquinho acima do zero, tá? Perto do mais 20. Se a nota estiver no meio ou abaixo para a esquerda, é sinal que a sua palheta está desafinada mesmo. Ou senão, você pode conferir com um sisteminha de oitavado. Como é que vocês vão fazer o oitavado? Né? Vou montar ela de novo. Né? O oitavado de 1 e 4, a gente coloca a ponta da língua entre 2 e 3. Então a gente consegue fazer um oitavado de dó, que é isso aqui. A palheta que vai oscilar geralmente é o 4. Ela vai fazer... É aí que você consegue saber se a palheta está desafinada. Tá bom? Gente, eu acho que é isso. Né? Um toque bem simples, direcionado para vocês sobre afinação. Né? A limpeza pode ser com álcool isopropílico também, não tem problema. Né? Gente, evita de WD-40, óleo Singer. Né? Eu pego muita gaita cromática de diversos clientes e quando a gente pega as gaitas cromáticas, elas estão com cheiro de óleo de cozinha, óleo Singer, WD-40, né? Não existe essa necessidade, tá bom? Então aqui, ó, só para a gente poder ter uma ideia, eu estou com uma gaita cromática, muita gente tem aquela velha ideia de que travou a chave da cromática, né? Ela trava por quê? Por alguns motivos. Muito limbo de saliva, né? Muita salivação. Então, com o tempo, essa saliva ela vai se depositando, né? se depositando aqui no trilho da cromática. Né? Então, qual é a ideia de tudo isso? É desmontar água e sabão. Água e sabão. Água e sabão mesmo. Tá? Então, aqui é o seguinte... Você tem uma gaita cromática, aonde? Aí é o seguinte, aí o que acontece? Muita gente faz o quê? Está travando a chave, vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir do lado aqui, né? Vai abrir do lado. Aí vai ficar fazendo o quê? Vazando ar, né? Então aqui muita gente desrosqueia a da esquerda para ver se a chave ela passa. Isso é complicado, né? Porque... a chave ela já tem a medida certa, não? Então aqui a chave ela tem que estar de uma forma que você consiga mexer com a chave, né? Eu vou desmontar essa chave rapidinho, só para mostrar para vocês a forma da montagem, tá bom? Rapidinho, porque muita gente tem essa dúvida, né? Um outro detalhe também. Tem muita gente que fala assim, poxa, o meu bocal da minha cromática está torta, mas ela está torta mesmo, ela tem que ser torta mesmo, né? A câmera vai pegar aqui ó, de frente, ó, né? Esse bocal, ele é curvo mesmo, né? Porque a pressão do parafuso faz ela puxar, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho uma chave de gaita cromática da Hohner, tá? Essa aqui é uma Deluxe, aqui nós temos as duas borrachinhas, né? Essas borrachinhas são importantíssimas porque essa parte da chave aqui, ó, ela bate e não faz aquele barulho, né, no parafuso. Tá? Aqui a gente tem uma gaita cromática, aonde nós temos algumas partes da cromática, né? Então aqui a gente tem a plataforma aonde a chave ela desliza, né? Tudo isso daqui, gente, ó, simplão, ó, alcão, veio aqui, ó, opa, vai escorregou um pouquinho, não tem problema, né? Ó, encharcou um pouquinho aqui, ó, álcool, até mesmo no álcool, ó. Isso daqui é suficiente para vocês limparem a gaita, gente, não precisa mais que isso, tá bom? Ó, com todo cuidado, que isso daqui tende a dar uma entortada feroz. Qual vai ser a primeira coisa? As duas borrachinhas primeiro.
Em seguida a plataforma. Plataforma, pode perceber que o álcool deu aquela limpada, né? Depois vocês vão pegar a chave para também passar, ó. Limpa tudinho. Tem uma dica da chave aqui, ó. Esse último quadrado, ele é para a direita e para baixo. Se ele não pode ser para cima, tá? Ele tem que ser para baixo, tá bom? Ó, tem esse quadradinho para cá. Tem uma bolinha aqui, ó, tem um furinho, colocou esse furinho na mola, botou para a esquerda, colocou. Aqui você tem o trilho, então você pode passar o álcool dentro do trilho aqui, ó. Ó, vendo? Segura com cuidado, limpa por fora e boa. Aqui a gente tem, geralmente as cromáticas da Hohner tem essa trava aqui, ó. Essa trava, essa trava, essa trava. É onde a gente tem a segurança de que esse trilho ele está seguro. Depois vai ter o bocal. Tá vendo essa entrada aqui, ó? Essa entrada ela tem que estar alinhada junto com a mola. Tá? Tudo certinho aqui, ó. Primeiro parafuso, pode ser aqui da direita. Segura com os dois dedos aqui, ó. De forma que você alinhe um com o outro. Você vai rosqueando. Você sentiu o primeiro aperto, você para. Testa a chave. Depois a gente monta o lado esquerdo. Rosqueou. Você vai sentir o bocal encostando perto do trilho. Você vai sentir o primeiro aperto, né? O ideal aqui, depois, é olhar contra a luz, para ver se não há vazamento nas extremidades, tá? É uma coisa que eu não vou fazer agora, porque a gente não tem edição para isso. Mas a ideia é você olhar contra a luz e sentindo, né? Então, eu pela minha experiência, já fui de primeira, né? Então aqui, ó, a chave está livre, certinho, bonitinho. A afinação da gaita cromática segue a mesma ideia da gaita diatônica. A ideia dos oitavados é diferente na gaita cromática, beleza? Então, esses são os toques aí para o Fórum de Harmônicas 2021. Espero que vocês tenham gostado e segue a gente aí na programação desse grande evento maravilhoso. Obrigado, Roberto Maciel e toda a produção, André Reis. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu.